Já pensou em fazer uma faculdade livre de ideologia e com ensino de qualidade? Conheça a Católica de Anápolis, com mais de 17 cursos em EAD para que você possa estudar em casa cursos de qualidade e livre de doutrinação. Acesse catolicadeanapolis.edu.br e descubra um mundo novo esperando por você. Para que fazer penitência se Cristo já me salvou? Essa pergunta decorre daquela ideia protestante de que, como o ser humano está totalmente corrompido e que as suas obras consequentemente são más, tudo o que ele faz entra também na corrupção. Todas as suas obras são más e, portanto, o ser humano não pode fazer nada que o ajude na salvação eterna. O ser humano deve apenas esperar na misericórdia divina a sua própria justificação. O apóstolo Paulo não está de acordo com isso, segundo aquilo que ele escreve em Colossenses 1:24, quando ele diz: completo na minha carne aquilo que falta à paixão de Jesus Cristo, ou ao contrário, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne por seu corpo, que é a igreja. São Paulo entende que ele pode completar na carne dele as tribulações de Cristo. Até parece que as tribulações de Cristo não foram completas, né? Segundo a maneira dele falar, ele está dizendo mais ou menos isso, né? Eu completo na minha carne aquilo que faltou às tribulações de Cristo. Por quê? Pela igreja. Então, São Paulo está fazendo uma distinção que é muito própria dele, que eu já falei outra vez aqui. Quando São Paulo se converte, Jesus pergunta para ele: por que me persegues? Paulo entendeu que perseguir os cristãos é perseguir o próprio Jesus. Ele é a cabeça daquilo que ele persegue, que é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo e Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Essa maneira de Paulo falar obedece à lógica de que ele está no corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, não está completa a paixão de Jesus, está completa na cabeça. Jesus Cristo sofreu tudo o que ele tinha que sofrer, ele salvou-nos completamente, mas no corpo, na igreja que vive na história, os sofrimentos da igreja complementam a paixão do Cristo total. E o Cristo total vai ser cabeça e corpo. A paixão e a ressurreição está completa na cabeça, mas a paixão e a ressurreição não está completa no corpo. Prova disso é que nenhum de vocês ressuscitou, nem eu. Logo também nenhum de vocês morreu, nem eu. E nenhum de vocês sofreu tudo o que poderia sofrer, nem eu. Logo não está completo. Por isso eu completo na minha carne aquilo que falta à paixão de Jesus Cristo, porque eu sou corpo de Cristo. E no corpo, de fato, não está completo. Na cabeça, que é Jesus Cristo, nosso único Salvador, está completo. Mas a salvação se dá nesse conjunto, porque no batismo nós somos incorporados a Cristo, conforme a mente de São Paulo também, na carta aos Romanos, em 1 Coríntios, na carta aos Gálatas e assim sucessivamente. Então, quem leu com atenção o Novo Testamento observa como os discípulos do Senhor sofrem com a certeza de estarem fazendo algo bom e de ajudarem a comunhão dos santos, que é a igreja do Deus vivo. Como o apóstolo acaba de falar, eu trouxe a passagem de Colossenses 1:24. É preciso olhar para a cruz, contemplar o mistério da cruz. O próprio Jesus fala, né? Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer que o sofrimento faz parte do mistério de ser cristão. Isso é sério, hein? O sofrimento faz parte do mistério de ser cristão. Porque a nossa vida cristã, no fundo, é reprodução daquilo que existe na cabeça. Nós nos unimos a Cristo, nós nos incorporamos a Ele, sepultados na sua morte, ressuscitamos com Ele. Tudo isso é Sagrada Escritura, especialmente na carta aos Romanos.
Então é preciso olhar para a cruz, pois contemplar o mistério da cruz é ir ao porquê do sofrimento. E uma das razões do sofrimento é justamente isso, a união com o mistério da cruz do Senhor, uma vez que todos nós seremos unidos ao mistério. Fomos unidos espiritualmente ao mistério da ressurreição no batismo e seremos unidos ao mistério da ressurreição quando a parousia, quando a segunda vinda de Jesus. Então, aquela realidade no batismo de morte e de ressurreição, e aquela realidade da ressurreição que nós ainda vamos viver no Senhor, ela se reproduz constantemente na nossa vida. E, portanto, olhar o mistério da cruz é ir ao porquê da penitência. A penitência não tem valor por si mesma. A penitência tem valor quando a gente se incorpora a Jesus Cristo e entende que Ele é a cabeça, Ele é o nosso Salvador e nós estamos nele, mas nós não estamos nele como cabeça, nós estamos como corpo, e por isso para o apóstolo a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12. Essa é a lógica da penitência para nós. Então, as orações, os jejuns, as esmolas têm sentido porque nos põem em contato com a cruz do Senhor. Mateus capítulo 6, né? Toda aquela questão, quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de fazer suas orações em público, porque, né, para receber a recompensa dos homens, no fundo é isso, mas tu entra no teu quarto, mas está apoiando a oração, né? Quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, mas seja bem discreto, mas está apoiando o jejum. Ele mesmo jejua por 40 dias e 40 noites, né? Os cristãos, desde o comecinho, entenderam que era importante fazer jejum, penitência, para unir-se ao mistério da cruz do Senhor. Então, fazer uma penitência não é para a gente ser poderoso espiritualmente. Tem gente que é assim, né? Eu vou fazer um jejum, porque eu vou fazer uma oração para uma pessoa, eu preciso jejuar, porque se eu jejuar, quando eu rezar por essa pessoa, a graça vai acontecer. Primeira razão não é essa. Não é essa, a não ser o caso, no caso de você ser um exorcista, né? Que o próprio Senhor fala que essa espécie de demônios só se expulsa pelo jejum e pela oração. Mas como não é o caso de nenhum dos aqui presentes, o jejum não tem essa primeira finalidade para nós, nem para os cristãos em geral, e no caso do exorcista é um caso particular. Nós temos essa ideia de que nós nos unimos ao corpo de Cristo, e no corpo de Cristo as coisas não estão completas. Nós completamos enquanto corpo de Cristo. Então, por isso a Igreja Católica sempre valorizou as penitências, que são expressões da união ao mistério da cruz do Salvador, o mistério da paixão do Senhor. Como a gente lê em 1 Coríntios capítulo 11, porque todas as vezes que comerdes o corpo do Senhor e beberdes o seu sangue, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O mistério da morte também presente na missa. Então vocês percebem e por isso os primeiros cristãos, eu falei em outro momento do entusiasmo dele pelo martírio, não é por causa de simplesmente um heroísmo, que também, mas porque é quando eles se parecem mais com Jesus, que foi matado pelos nossos pecados. E os mártires, a imitação de Cristo os puxava tanto para cima que eles queriam uma imitação de Cristo, a mais perfeita possível. E a imitação de Cristo é entregar a vida, né? Como ele mesmo fala, eu dou a vida, né? Eu dou a vida. Bom, então a Igreja Católica ensina aos fiéis que eles devem se unir à paixão de Cristo. E vocês observaram que a Igreja Católica insiste para que façamos penitência, especialmente na Quaresma? Por quê? Porque na Quaresma é quando a gente mais pensa na paixão do Senhor. É quando a gente faz via sacra, não é verdade? É a Quaresma. Porque por trás da penitência está o desejo de completar na própria carne aquilo que falta na paixão de Cristo.
Enquanto que somos corpos, não enquanto cabeça. Enquanto que a gente é corpo, não enquanto cabeça é só Cristo. Salvador é Cristo, né? Bom, então, em concreto, a Igreja Católica ensina que os fiéis devem fazer penitência na Quaresma, de maneira muito especial, e em memória da paixão do Senhor, devem fazer penitência todas as sextas-feiras do ano. Tá? Todas as sextas-feiras do ano. Alguns fiéis católicos traduzem esse negócio de fazer penitência todas as sextas-feiras do ano em não comer carne. Mas não é obrigatório que seja a carne. Você pode substituir por outra penitência. Está prevista essa possibilidade nas normas canônicas da igreja hoje em dia. Eu vou lá na sexta-feira, o pessoal fala agora, sextou, né? Aí tem um churrasquinho, tem a bebida, então já não deu para fazer penitência de carne, né? Então, antes de sextar, reza um texto de joelho, por exemplo, né? Aí depois você pode sextar, né? Antes de sextar, sei lá, né? Usa um cilício, né? Uns arames farpados assim na perna, né? Para doer, e oferece isso unindo-se à paixão de Jesus, né? Ou pega um pedaço de corda, dá umas lapadas assim em você, e aí já fez penitência, né? Uma coisa assim bem legal. Aí depois você vai cestar, né? Aí pode comer cerveja, não. Comer churrasco, né? Beber cerveja, não tem problema. Mas a igreja orienta que a gente se una à paixão do Senhor todas as sextas-feiras, mediante a penitência. E no tempo da Quaresma, mais ainda. E até indica que na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, nós vamos parar de comer carne e nós vamos fazer algum jejum. Né? Não é assim? A lei da penitência na igreja? E fica com pena das pessoas que não completaram 14 anos, né? E diz que as pessoas que não completaram 14 anos podem comer carne, não tem problema. Então, quem não completou 14 anos pode comer carne na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas, tá? Está na lei da igreja. Mas normalmente a gente deixa as crianças sem comer carne também, né? Manda eles ficar sem comer carne. Na sexta-feira da paixão, hoje em dia tem tanta coisa, sempre teve tanta coisa gostosa, né? É tão fácil substituir por uma coisa, às vezes até mais gostosa que a carne, que a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Depois não come carne, mas come aquela peixada deliciosa, né? Pode. Peixe não está considerado carne, tá? Peixe não é carne, é peixe. Para a Igreja Católica, para questões de penitência, peixe não é carne, é peixe. Por uma tradição que nunca peixe foi carne na tradição da igreja. Então, por que vai ser carne agora? É peixe. Tá? Então, peixe pode. Pegar um salmão na sexta-feira santa, como se chama aquela coisa que aí o pessoal é alérgico? Camarão. Eu tenho uma pena das pessoas que são alérgicas a camarão. Dá uma pena, porque é tão gostoso o camarão, né? Que pena. Ai, meu Deus. E depois dos 60 anos não está obrigado a fazer jejum, tá? Segundo a lei da igreja. Mas pode fazer, se quiser, ou então faz outra penitência no lugar. Bom, então, desta maneira, no fundo, o que é a igreja? Por isso eu comecei falando... Vocês viram que quando eu falei de penitência, eu não comecei falando de jejum. Eu falei do mistério da paixão do Senhor. Falei do mistério da cruz do Senhor. É preciso descobrir o sentido das coisas, entrar no sentido das coisas, penetrar no mistério do corpo de Cristo, e depois a gente tira conclusões as mais variadas e até codifica, ou seja, cria leis da penitência, leis do jejum, mas isso é posterior. Por isso a Igreja Católica pode mudar as suas leis de penitência. Se ela descobrir que o pessoal está comendo muito peixe gostoso na sexta-feira santa e não sei o que mais, então ela pode dizer, olha pessoal, então na sexta-feira santa vai ser abstinência de carne e de peixe, porque vocês estão se esbaldando no peixe, né? Mas graças a Deus a igreja nunca fez isso, então pode se esbaldar no peixe se quiser, né? Contanto, ninguém já fez a penitência, porque a abstinência, que a abstinência é não comer carne, né? E peixe não é carne. Se alguém quiser contestar isso, nós não temos costumes, como diz Zico, nós não temos esse costume, né? Então, peixe não é carne para efeitos de abstinência, tá?
Para qualquer outro efeito, mas para esse efeito não, né? E depois, como está gravando aí, né? Se alguém colocar um comentário embaixo, né? Eu vou dizer, não, peixe não é carne, tá? Ok. Bom, pessoal, então é isso, né? O espírito de penitência também está motivado porque na tradição católica, lê um texto de Santo Agostinho, tá vendo? Santo Agostinho é muito querido, né? Muito amado, e a gente sempre lê Santo Agostinho. Ó, Santo Agostinho, todo pecador deve chorar. A quem se chora senão ao morto? E quem está mais morto senão o malvado? Coisa admirável, chore por si mesmo e reviverá. Chore fazendo penitência e será consolado com o perdão. É a retórica de Santo Agostinho, deliciosa. Se eu lesse em latim, vocês iam ficar, nossa, mas que maravilha, né? Como é em português, a gente só fala que bom, né? Mas em latim é muito mais bonito tudo isso, né? Tá bom, é isso.